Vamos lá, introdução à filmagem, né? Do mobile até o cinema. A gente vai ter como objetivo aqui entender o que é filmagem no contexto geral, compreender o papel do filmmaker, mobile e profissional. A gente vai entender sobre técnicas e práticas de filmagem, luz, roteiro e edição, descobrir áreas da atuação e possibilidades criativas no rumo da filmagem, tá? Mas para a gente iniciar tudo, a gente precisa entender um contexto geral, um contexto histórico, na verdade, né? Entender de como surgiu tudo isso, né? A área do cinema, a área da filmagem, né? E o cinema é legal a gente entender porque para a gente que trabalha com filmagem, principalmente os filmmakers, tanto de rede social quanto para YouTube, de documentário, tudo que a gente sabe hoje de técnicas de filmagem veio a partir do cinema. Então, o cinema ele teve o início, né, no final do século XIX, né, começou no final do século XIX com os irmãos Lumière, na França, né. Então, lá eles realizaram a primeira exibição pública de um filme chamado A Chegada de um Trem na Estação. Eles criaram um tal de cinematógrafo que filmava e projetava as imagens. Era muito inovador na época, tá? Aquilo ali foi tão assustador e bizarro para as pessoas da época que quando o filme foi passado, as pessoas se assustaram, tá? Então, o cinema era mudo e preto e branco com curtas metragens do cotidiano. Então, o que eles faziam na época? Eles pegavam esse cinematógrafo, botavam assim numa praça, numa estação de trem, por exemplo, né? E botava para gravar o cotidiano das pessoas. E aquilo ali era genial. E eles passavam isso numa praça, em lugares abertos assim para o público assistir. Até a chegada da época de ouro de Hollywood, né? Em 1920 a 1960, né? Então, nos Estados Unidos, o cinema ganhou muita força com a criação de grandes estúdios, né? Como a Warner Bros., Paramount, a Universal e a MGM, né? Então, surgiu esse modelo de cinema comercial com narrativas mais complexas, né? E aí, em 1927, estreou o primeiro filme falado, que foi O Cantor de Jazz. Então, Hollywood vira o centro mundial da produção cinematográfica. E aí surgiram os clássicos de ouro, como estrelas de Charlie Chaplin, Marilyn Monroe e por aí vai, né? Esses foram os mais famosos, né? E então teve o neorrealismo e a nova vanguarda de 1940 a 1970, após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa ela produziu filmes com foco em temas mais sociais e realistas, como, por exemplo, o neorrealismo italiano, com Ladrões de Bicicleta. E aí surgiram movimentos como a Nouvelle Voyage francesa, com diretores como Jean-Luc, inovando na linguagem cinematográfica. E aí, cara, o cinema moderno, ele veio a partir de 1970 até aos anos 2000, né? E aí, grandes diretores que ficaram famosos, como Steven Spielberg, George Lucas, né? Que teve alguns avanços, né, de efeitos especiais e blockbusters que tornaram o cinema um grande negócio. Então a cultura pop nessa época, né, no cinema moderno, ela se misturou com o cinema, porque até então era muito difícil ter essa cultura no cinema. E aí veio filmes como Star Wars, o Tubarão, o Poderoso Chefão, e por aí vai, uma gama de filmes que são clássicos, que até hoje são passados, até hoje são estudados, são levados como inspiração para outros trabalhos. Então, o cinema foi evoluindo, o comércio do cinema foi tomando mais forma, se tornando um grande negócio, e aí o cinema entrou para o digital. Nos tempos de hoje, a gente vê programas de aplicativos como a Netflix, Disney e a Prime Video, né, que facilitam esse consumo, né, dos filmes, né. Então, no cinema contemporâneo, digital, a diversidade de temas e formatos cresceu de forma avassaladora, né? Então, assim, com espaço para até novas vozes e estilos, né? Inclusive, o cinema mobile, tá? Que trouxe produções independentes. Principalmente para as redes sociais, né? Como YouTube, por exemplo, né? Pessoas costumam publicar seus filmes independentes por lá. Já que a gente entendeu de uma forma bem geral de como surgiu o cinema, então, o que é ser um filmmaker, né? Cara, filmmaker, ele é um criador completo do audiovisual. Simples assim.
Ele é responsável pelo roteiro, pela filmagem, pela direção, edição e pós, na grande maioria das vezes. Eu diria que 80% das vezes o filmmaker ele é responsável por tudo isso. Então, assim, o cara que é filmmaker, o cara que quer ser um filmmaker, ele precisa entender que o perfil dele tem que ser de uma pessoa criativa, técnica, observadora e proativa. Por quê, cara? Porque o filmmaker, ele não basta só filmar. Ele precisa estudar a filmagem no âmbito geral. Precisa entender conceitos do cinema, precisa entender sobre a cultura do cinema. Então, por isso que a pessoa precisa ser criativa, precisa ser técnica e observadora. Porque filmar, por mais que a gente vá filmar para conteúdo de redes sociais, para venda de negócio, a gente precisa ter um perfil proativo, observador, que entenda um pouco de arte, né? E diferente do cinematografista tradicional, a gente precisa ser mais autoral e artístico. Então, existem áreas de atuação no mobile, né, como conteúdo rápido, eventos, redes sociais e por aí vai. Então, existem a galera do mobile, né, e a galera do profissional. Por que a galera tem essas sub-áreas, né? Tem o profissional, tem o mobile. A diferença é porque um filma com celular e outro filma com câmera, né? Como uma DSLR, uma mirrorless, ou então uma câmera de cinema mesmo, sei lá, como uma FX30 da vida. E existem sub-áreas, tá? Pra galera da filmagem, dos filmmakers, né? Galera que faz videoclipe, que faz documentário, vídeos institucionais, casamentos, etc. E por aí vai. É uma gama de sub-áreas pra galera que é da filmagem. E pra gente iniciar no mundo da filmagem, a gente precisa entender sobre alguns equipamentos. O mobile, por exemplo, na grande maioria das vezes você vai ver ele com um gimbal, lapela, lente auxiliar, nem tanto, e aplicativos para gravação. E a galera pro usa câmera, lentes, gravador, tripé, softbox e por aí vai. Uma dica: tá iniciando, você não precisa iniciar com o melhor equipamento de início. Quer entrar no rumo da filmagem, provavelmente você vai começar como mobile, para depois você virar uma pessoa profissional. Entenda que é tudo processo, é escala. E requer muito estudo, muito processo criativo. Você vai errar demais, você vai ficar sem entender, na grande maioria das vezes, sobre alguns conceitos, sobre alguns processos de filmagem. Pode se tornar difícil, na grande maioria das vezes, ainda mais para o cara que filma e edita, para lidar com alguns programas de edição. Mas o melhor equipamento é o que você domina, tá? Isso é importante dizer porque tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que já querem iniciar logo com uma câmera a mais top do mercado, né? Atualmente a galera usa muito a FX30 para fins comerciais, cinema também, e já quer logo ir pro último degrau. Mas, cara, não é assim. Começa devagar, começa pequeno, começa você com seu celular e uma lapela, tá? Depois você vai melhorando os seus equipamentos. E depois de tudo isso, a gente precisa estudar sobre técnicas de filmagem, tá? Entender sobre as regras dos textos, movimentos como pen, tilt, dolly, né? Entender sobre foco manual, estabilização, ISO, abertura e obturador para quem mexe com câmera. Então, são coisas que são essenciais na vida do cara que quer entrar no ramo da filmagem ou que já trabalha e quer melhorar. A gente precisa entender sobre técnicas de cor e iluminação. Cara, isso traz um aspecto profissional ao extremo pro teu vídeo, tá? Pro teu trabalho, pro teu filme, o que tu quiser fazer da tua vida. Entender sobre temperatura de cor, Kelvin, que entender a diferença de quente e frio, né? Cores complementares, entender sobre harmonia visual. Por exemplo, vou dar aqui 2 exemplos de filmes, né? Como Joker, né? Que ele usa cores vibrantes, né? E Blade Runner, que usa tons frios. E entender sobre ferramentas de correção, como LUTs, curvas e color grade. E, cara, a pessoa que vai trabalhar no ramo da filmagem tem que entender que muitas das vezes ela vai passar por perrengues, e justamente a gente passar por perrengues a gente precisa achar soluções. Tá com falta de luz? Cara, usa uma LED, uma lanterna, um rebatedor, como por exemplo um papel branco ou um isopor. Tá com ruído? Grave em S-Log e depois corrija no pós.
tá com espaço feio, cara, tenta mudar o ângulo, tenta enquadrar melhor, ver uma alternativa que se torne eficiente pro teu vídeo, pro teu trabalho. O celular tá esquentando muito, cara, usa em modo avião. Eu faço muito isso, quando eu iniciei eu fazia demais isso. Coloca em brilho baixo e vai trabalhando, cara, vai analisando, né, as melhores soluções pro teu perrengue, né? E, cara, na grande maioria das vezes, o erro do iniciante, o erro da galera que trabalha com isso é não analisar também o ambiente. Ter uma boa análise de ambiente, cara, faz total diferença pro teu trabalho. Observar se a luz natural tá boa, de onde está vindo a direção, a intensidade dela, né? Identificar elementos visuais interessantes, porque a gente precisa entender isso, né? Sobre composição para o teu vídeo, trazer um aspecto mais detalhado, mais artístico, né? E observar as pessoas, o comportamento delas, as expressões delas e principalmente se adaptar à linguagem do vídeo ao contexto, como por exemplo casamento e um vídeo documentário social, por exemplo. São áreas totalmente distintas. Um casamento tu vai lidar ali com um teor mais artístico, mais sentimental. Um documentário tu vai também mexer com a emoção, só que de uma maneira diferente, né? Então por aí vai, a gente precisa analisar esse tipo de comportamento. E, cara, na grande maioria das vezes, por mais que a gente tenha um roteiro escrito, um script em PDF, ou então escrito à mão, sei lá, a gente precisa ter uma roteirização rápida do que a gente vai fazer na hora, né? Como, por exemplo, analisar onde você tá, o que vai ser filmado, né? Quem vai aparecer, como você quer contar a história que você vai trabalhar ali, né? Ou vai filmar. E fazer storyboards ou escrever em tópicos. Isso ajuda demais no teu processo de trabalho. Outra parada que faz total diferença no trabalho de uma pessoa depois de uma filmagem é entender sobre sound design. Cara, se tu não sabe o que é sound design, depois dá uma pesquisada melhor sobre isso e entende que sons ambientes como vento, rua, passos, até, sei lá, pessoas conversando numa praça, ela dá uma composição a mais no teu vídeo, né? Dá uma ambiência, dá a sensação de que tu tá tendo um certo realismo no teu vídeo, né? Então, a captação de áudio, ela precisa ser clara, né? Então, a gente precisa, na grande maioria das vezes, usar um microfone externo para isso, né? Usar trilhas e efeitos sonoros, né? Que sejam eficientes, que façam sentido para o teu vídeo. E entender que, algumas vezes, o silêncio ele também comunica, tá? Porque ele traz uma certa emoção, um certo impacto, um certo desespero até, falando de uma vibe mais artística pro teu vídeo. Então, saber usar, né, o sound design ao seu favor. Então, cara, tá iniciando também, você precisa entender sobre programas de edição, né? A galera do Pro já vai usar programas como o Premiere, o DaVinci Resolve, Final Cut, por exemplo, e a galera do mobile, CapCut, InShot, VNVideo, LumaFusion, Filmora, programas mais simples, né, mais básicos, assim, são gratuitos. E entender sobre técnicas de edição, né, a importação do arquivo, sobre o corte bruto, né, organizar por narrativa, que é muito importante, ver a questão das legendas, né, transcrições suaves, e por aí vai. E dicas finais, cara, treina o teu olhar antes da técnica, tá? É muito importante isso. Assista filmes, se misture na cultura, tá? Não se prenda a só um tipo de área. Sim, tem que imergir, cara. Tem que se inspirar, tem que ter uma certa inspiração, tá? Se inspire em filmes, né, comerciais, videoclipes. E, cara, você vai errar e muito. Então, tudo é muito teste. Você vai refazer. Na grande maioria das vezes você vai ter que refazer algum tipo de trabalho e é normal que isso aconteça até você ter mais prática, ser mais ágil, né? E o que é mais importante do que o equipamento é contar uma boa história, no final das contas, tá? Então, não se esqueça disso. E filmar é transformar o olhar em memória. Quem filma sempre vai eternizar alguma coisa. Tudo bem? Então, muito obrigado. Até a próxima.